Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma ótima noite a todos, que Deus continue abençoando a todos os queridos irmãos, É o que desejo no meu coração a todos vocês nessa noite. E a todos vocês que estão me ouvindo à noite ou dia, que a bênção do Senhor é quem enriquece, não acrescenta dor, esteja derramada sobre as vossas vidas e sobre os vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, segundo Crônicas 7,14, que diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Recapitulando a leitura, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Meus amados do Senhor, aqui nós acabamos de ler um texto muito importante para a nossa vida. Salomão, depois de ter construído o templo do Senhor, a casa do Senhor em Jerusalém, ele entrou em contínua oração a Deus, pedindo a Deus direção. E quando Salomão ele acaba de construir esse templo, depois de tantas clamor a Deus, de tanta oração a Deus, parece que Deus aparece para ele, Deus aparece a Salomão e disse para Salomão, Salomão, eu ouvi a oração deste lugar. E o verso 14 ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, muitas das vezes nas nossas vidas, nós questionamos com Deus e às vezes com nós mesmos. Eu tenho orado, eu tenho clamado e não tenho uma resposta de Deus para a minha vida. Eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho clamado e Deus parece que não está me ouvindo. Há momento na vida do cristão que ele diz até mesmo, eu vou desistir, porque não está adiantando, eu estou clamando, eu estou pedindo, e tudo parece que está dando errado na minha vida. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, esta voz que sopra no teu ouvido dizendo para você não desistir, ela não é de Deus, não desista. Mas uma coisa é certa, meus queridos irmãos, que agora nós vamos entender o que Deus ele fala para Salomão. Se o meu povo se humilhar. Se humilhar, meus queridos, é nós nos tornar humilde. Nos tornar humilde é a primeira condição que Deus coloca na nossa vida. É o primeiro princípio para que Deus venha ouvir a nossa oração. Não é nós apenas ser humilde por um instante, é nos tornar humilde constantemente, porque há momento da nossa vida que nós estamos humildes, mas porém estar humilde não significa dizer que somos humildes. Ser humilde é uma coisa, estar humilde é outra. Estar humilde é uma condição temporária e ser humilde é uma condição permanente, e é o que Deus ele diz nesse versículo, se o meu povo se humilhar, então se o meu povo se tornar humilde, então eu ouvirei do céu. Tornar humilde é o que Deus quer, porque Deus, ele disse no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus, ele dá graça aos humildes.
mas ele se opõe, ele resiste ao soberbo. Então, veja a resposta de Deus para vir, para a minha vida, para o teu coração, para que a minha e a tua oração ela seja atendida por Deus. Eu e você precisamos nos tornar humilde diante de Deus, tornar humilde e não ser humilde, melhor dizendo, não tornar humilde temporariamente, permanecer humilde, porque você já viu aquelas pessoas que muitas vezes ela precisa de algo, ela vem até você com uma humildade tão grande, dizendo, eu preciso disso e daquilo. Quando você abençoa aquela pessoa, ela vira as costas para você. Por quê? Porque ela não é uma pessoa humilde, ela estava humilde, estou citando apenas como exemplo, ela estava humilde, mas ela não é humilde, ela precisou de algo, então ela veio humildemente, supostamente humilde, mas ela não era, ela estava um momento humilde, mas ela não é uma pessoa humilde. Quando ela recebeu, ela deixou novamente o orgulho entrar no seu coração e tornou-se soberbo. E disse a palavra de Deus, humilhai perante ao Senhor, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Então nós precisamos entender que para tudo há um tempo determinado por Deus. Nós precisamos nos tornar humildes para que Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Ele venha nos exaltar. Veja as diferenças entre Deus e o nosso adversário. O nosso adversário, ele primeiro, ele quer nos exaltar para depois nos abater. Ele exalta a pessoa e logo ele abate. Mas Deus é diferente, o trabalhar de Deus é diferente, o agir de Deus é diferente. Primeiro Deus, ele quer que eu e você nos tornamos humildes, sejamos humildes, para que Ele, depois que nós nos tornar humildes, Ele vai nos levantando, Ele vai nos fortalecendo, e aí depois Ele vai nos exaltar. Então veja a diferença, como é o oposto, o trabalhar de Deus, o inimigo, ele enche a pessoa de orgulho, ele engrandece e logo ele abate. Deus é o contrário, Deus ele trabalha nos caminhos certos, porque Deus ele não levanta para abater, ele levanta a mim e a você para que nós permanecemos firmes na sua palavra. Então é o oposto, Deus quer que eu e você seja humilde, que Ele vai nos exaltar na hora certa. Então pense, guarde essa palavra no teu coração. Se humilhar é se tornar humilde. Se tornar humilde é uma condição de você ser humilde, uma condição permanente, e não apenas você estar humilde, eu estar humilde. Então, vamos aprender essa lição. Segundo conceito, segundo princípio desse versículo é orar. Se o meu povo se humilhar e orar. Orar é uma condição que eu e você temos de manter a nossa intimidade com Deus. Orar é um alimento, é o elo que une o cristão a Deus. Sem oração não há alimento, sem oração não há convívio com Deus. Muitas vezes você diz até, eu conheço Deus, mas você não entra em oração, você não fala com Deus. Você apenas ouve falar de Deus, mas você mesmo não fala com Deus. É bom você lembrar nessa mensagem, nesse texto que nós acabamos de ler, que orar, a oração, ela é o diálogo que nós temos com o nosso Pai, o nosso Criador. Quem ora, Deus responde. Quem busca, Deus atende. Então, lá em Jeremias 29, 13, disse Deus, falando conosco, diz, então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então nós temos que entender que para Deus nos ouvir, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar a sua presença. A oração não pode ser uma oração interesseira. O grande problema da sociedade é que elas aprenderam uma cultura maldita do interesse. Você está precisando de algo, vem buscar a Deus que Ele vai te dar. Não, a oração não é para você buscar algo de Deus, a oração é para mim, para você buscar a presença de Deus para a nossa vida. Então Deus disse, se o meu povo se humilhar, se tornar humilde, orar, então
A oração é uma condição que nós temos que ter para alcançar a presença de Deus. E eu não tenho que orar a Deus porque estou precisando de algo. Eu tenho que orar a Deus porque eu preciso de Deus na minha vida. Porque Ele mesmo disse, Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podereis fazer. É uma condição minha e sua, meus irmãos, que nós precisamos da presença de Deus. E Deus disse, se buscar a minha face, buscar a face do Senhor, meus irmãos, é uma oração contínua, nós não desistir, nós batalhar com firmeza, buscando a presença de Deus na nossa vida. E quando nós buscar a presença de Deus na nossa vida, Deus vai agir em nosso favor, Deus vai transformar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai tratar a nossa vida na terra, Deus vai curar as nossas feridas. Quando nós tivermos um coração aquebrantado, porque Deus, Ele não resiste um coração aquebrantado, mas Ele resiste um coração soberbo. Mas quando nós nos dedicar a buscar com intensidade a presença de Deus na nossa vida, Deus, por sua vez, Ele vai nos revestir, e assim revestido de Deus, nós não cairemos, porque Deus em nós e conosco não deixará nós fracassar na fé. Então, buscar a face de Deus, nós ter o desejo de Deus na nossa vida, ter sede de Deus na nossa vida. Em nossos dias hoje, quando se fala em orar, o povo ele foge da igreja. Quando se fala em buscar a presença de Deus em oração, a igreja está vazia, porque o povo hoje não tem mais sede de Deus, não tem mais sede de falar com Deus, não tem mais o prazer de falar com o Pai. E qual pai que não quer ouvir a voz do seu filho falando com ele? Então, orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus é isso. É nós nos humilhar constantemente diante de Deus, buscando, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, me reveste com Teu Espírito, porque eu preciso andar com o Senhor, porque o Senhor nos ensinou através da Escritura, sede santo, porque eu sou santo. Então, essa busca intensa que aqui o Salomão está dizendo nesse versículo, Deus melhor falando com Salomão nesse versículo, é uma busca que nós devemos buscar a face do Senhor continuamente, porque nós necessitamos de Deus na nossa vida. Então, meus queridos, esse é o terceiro princípio que eu e você temos que abraçar para tomar posse da nossa vitória. E o quarto princípio que Deus disse, converter dos seus maus caminhos. Deus disse, converter dos seus maus caminhos. Então vamos ver a importância de nós nos converter dos maus caminhos, porque o homem, por sua natureza, ele já é pecador desde criança. Quando nós nascemos, já herdamos essa herança maldita do pecado. Precisa haver em nós conversão a Deus. Converter é nós renunciar, é uma renúncia total da nossa velha prática de vida, é nós abandonar o pecado. Converter é isso, é nos transformar em nova criatura, em buscar a presença de Deus, convertendo de coração sincero, como disse Jeremias 29, 13, a parte B do versículo, e me buscarei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. A busca por Deus não pode ser uma metade do nosso coração, tem que ser de todo o nosso coração. Nós não encontramos Deus quando nós oramos com o coração no mundo, quando nós oramos, buscamos a Ele com os pensamentos longe dEle. Aí diz Isaías, e Jesus confirma isso, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem que ser de todo o nosso coração, buscar a Deus, a presença dEle, converter dos nossos caminhos. Então eu quero deixar mais um versículo para nós finalizar nessa noite, uma pregação de Pedro. Pedro
quando ele fez uma grande pregação em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e no versículo de número 19, disse Pedro: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que seja apartado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É isso que nós temos que fazer, é arrepender. Não há verdadeiramente perdão de pecado, conversão de pecado, sem um verdadeiro arrependimento. É tempo de nós arrepender do nosso pecado, converter do nosso mau caminho, que Deus ele vai trazer o refrigério para a nossa alma. Então vamos, meus irmãos, aprender esses 4 princípios que Deus deixou para nós. Esses 4 princípios: primeiro, é ser humilde, nós nos humilhar, tornar humilde na presença de Deus. Segundo princípio, é nós orar, ter uma oração contínua, fervente na presença de Deus. Quarto princípio, nós buscar a face do Senhor, aquela alma sedenta. Quando nós estamos sedentos, nós queremos a todo custo, e não buscar o Senhor apenas com uma oração simples, como a exemplo, um passarinho quando desce, quando está com sede para beber água. A oração hoje, muitas pessoas é assim, aquela oração de passarinho que desce para beber água, vem lá, moe o bico e volta. Mas a oração que tem sede de Deus, uma oração contínua, uma oração fervorosa, que nós oramos e queremos mais de Deus, queremos mais do Senhor para a nossa vida. É isso que Deus quer que eu e você façamos, meus irmãos, nos humilhar, buscar continuamente a presença de Deus. Assim Ele vai derramar do seu Espírito Santo para a nossa vida, Ele vai nos curar. Então, e o quarto princípio é o arrependimento. Arrepender é o que nós acabamos de ler. Não há verdadeiramente perdão de pecado sem o arrependimento. Arrependimento não é um remorso. Às vezes eu fico cheio de remorso e digo: eu me arrependi. Quem se arrepende não faz de novo. Quem tem um remorso, tem aquele remorso passageiro, amanhã está fazendo de novo. Então, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos nos humilhar na presença de Deus, que Deus, por sua vez, agora Ele disse: olha, quando vocês se tornar humilde, quando vocês me buscar de todo o vosso coração, quando vocês invocar o meu nome com sinceridade, com o coração quebrantado, quando vocês arrepender dos pecados de vocês, agora é a hora de Deus agir. Então Deus disse: então eu ouvireis do céu, entendeu? Agora, porque muitas vezes nós achamos que uma simples oração vai resolver um problema. Eu vou orar ali 1 minuto, vai resolver o meu problema. Não, não é assim. Tem princípio para nós alcançar algo de Deus. E você pode até orar a vida inteira, mas se não houver dentro da tua alma um arrependimento genuíno, Deus não vai receber a tua oração, porque você está orando, mas não está deixando Deus curar a tua alma. Então, arrependimento fala de salvação, fala de cura para a nossa alma, fala de libertação. Por isso Pedro, ele não teve medo de clamar, dizer para o povo, pregar a palavra genuína: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós nos humilhar, quando nós buscar a Deus, quando nós nos converter do nosso mau caminho, nós vamos encontrar a Deus. Ele vem e refrigera a nossa alma. Então, vamos aprender esses 4 princípios, meus irmãos. Vamos aprender isso na nossa vida, para que nós venhamos a alcançar a bênção de Deus. Então, cumpra os princípios de Deus na tua vida, que Deus cumprirá os propósitos que Ele tem para você na terra, porque Ele mesmo disse: eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, e meus pensamentos são de paz, meus pensamentos são de vida e não de destruição. Os pensamentos de Deus não é o nosso pensamento. Então, vamos cumprir os princípios de Deus, que Deus cumprirá os seus propósitos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração. Amém.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor.